Somos 8 irmãos, eu sou o caçula. Meu irmão mais o primeiro, François, morreu com 20 anos na Marinha de Guerra. E foi uma catástrofe para o meu pai, que tinha 7 filhos e minha mãe, né? Isso marcou muito a família. Atualmente, o outro irmão que vem em seguida morreu também das consequências não da Guerra da Argélia, mas da Marinha Francesa que ficava em Merzel-Kibir, lá na Argélia. A presença da guerra na minha vida é uma constante. Eu vivi até praticamente o fim da Guerra da Argélia. Eu me lembro de 30 anos que eu lia o jornal, era a guerra, então também isso influenciou uma certa paixão antimilitarista que tenho e anti-guerra, porque eu sei demais o que é a guerra. Estudei, então, de 1900 fui para o internato, que era de uma congregação religiosa, chamada Agostinianos da Assunção. Você sabe que a Bretanha, que tem ligação com a Grã-Bretanha, né? De origem celta, então tem uma língua, que é o bretão, no caso, né? E que eu falei na minha pequena infância, aprendi o francês na escola, né, com 5 anos, numa escola de freiras. Fiquei 6 meses lá e logo depois passei para a escola católica, a escola cristã. Você sabe que na França ainda tem vestígios de radicalismo do século XIX, né, que tem uma escola leiga ou laica, que é da República, né, e uma escola que é da Igreja, no nosso caso, que é da Igreja Católica. E eu fui instruído na escola católica. Inclusive, a outra era chamada a Escola do Diabo. Então, vocês imaginam o clima que isso representava, né? Havia um domínio muito grande da Igreja Católica, e é verdade que depois que a Bretanha foi doada em dote de casamento ao rei da França, né, que proibiu, então, tentou erradicar a língua bretana, foi na Igreja Católica. Na igreja só se falava latim e bretão, não se falava francês. Marie e eu, mais novos, éramos bons alunos. Minha mãe era muito católica e, na época, isso era 42, 43, passava um padre que falava: venha, que lá tem estudo, é de graça, e vocês vão ser missionários um dia. Como eu tinha uma ligação muito grande com a igreja, né? Era a coroinha, e estudei, então, normalmente, de 1943 até passar o bacalaureado, os 2 bacalaureados, né? Filosofia, e entrei no noviciado em 1950, lá na França, e fiz o serviço militar na Marinha, como convém, não podia ser outro, né? E fui escolhido para fazer a teologia em Roma, né? Então, passei 4 anos em Roma, portanto, tenho a laurea, que eles chamam isso, né? de filosofia e teologia, e depois fui para Lyon, que Lyon é uma grande cidade extremamente rica, seria como Milão na Itália, né? E foi Roma foi muito bom, porque Roma é Roma, né? É lá que acho que me tornei um sujeito cosmopolita, universal. Tinha 12 nacionalidades na própria casa onde a gente morava.
era guia turístico também, enfim. E fui fazer, continuar os estudos na Universidade Católica de Lyon e tenho os créditos do doutorado em teologia, por incrível que pareça, né? A minha introdução no mundo de uma visão um pouco militante da vida não se deveu à igreja. Devo isso à minha irmã, a do meio, que chama Lydie, que quando eu vinha de férias, e era no final da guerra, né? E ela tinha entrado assim na JOC, Juventude Operária Católica, que na época, tempo da guerra, né? Era muito nova como proposta, muito nova. E eu lia as boletins, achava isso tão lindo. Admirava essa irmã que pegava a bicicleta, que ia encontrar outros jovens. E interessante, mais voltados para comerciantes, pequenos comerciantes e principalmente filhas, porque era a JOC F, né? Na época era homem e mulher, para filhas de pescadores, que é muito original isso. Elas continuam. Então falei isso com ela agora, né? Devo esse prazer de acreditar que o mundo pode ser melhorado, foi nessa época. A igreja como tal, sem nenhum rancor, a gente custava para entender o que era o sentido da igreja. Era formalidade demais. Em Roma é que me apaixonei também pela história, né? Porque você não passa por Roma sem... Então, eu estudei mais história. Continuei... também estudei letras. Então, tinha essas duas coisas que me interessavam. Agora, em Roma, foi muito interessante. O padre Antoniazzi deve saber disso, né? No final, então, isso nos anos 57, por aí. Aliás, tem um livro sobre isso, Pepone e Dom Camilo, né? O Pio XII fazia um programa de reforma agrária no Lácio, né? Que era pântano na época. Então, tratores, enfim. No dia seguinte, o Partido Comunista chegava e fazia o mesmo... em sentido contrário, mas, enfim, E lá me despertei também para a parte política. O que tem atrás de tudo isso, né? Esse poder, de um lado. Agora, o que me deu força e forma a isso foi o ano de pastoral que passei em Lyon. Lá foi... E o que não tinha entendido ou estudado de teologia escolástica, não achava sentido nenhum a forma pedagógica. Então quisemos reinventar o mundo, sem dúvida. Mas era então 60, né? Década de 60, e sem ter pedido, mal terminava meus estudos, que fui indicado para ser professor com 3 colegas. E tínhamos um projeto assim, foi a batalha, né? Foi, pelo menos, a possibilidade de rezar na língua vernácula, né? E foi essa visão do sucessor de Pio XII, né? O Cardinal Roncalli, né? O João XXIII. Então, lá mudou a igreja, né? Fui sendo professor de ética social
no Instituto Superior de Estudos Teológicos da Congregação dos Agostinianos da Assunção. Então, fui professor de teologia, falei em francês, bem que nos livros de moral ainda certas partes, quando se trata de sexualidade, era em latim, né? Tinha muita dificuldade a ensinar certas coisas, que uma palavra horrível, masturbação era um pecado mortal. Tinha dificuldade para entender essas coisas. Quando os meus alunos voltavam da guerra da Argélia como oficiais e tinham pesadelos de noite porque tinham participado de torturas. Para a gente, o que tem a ver uma coisa com outra? É difícil essas coisas. Mas, enfim, agora a igreja foi um grande momento, muito bonito. Concretamente, trabalhava na Ação Católica Operária. Você vê como que a vida tem. Porque Lyon era a capital da Ação Católica Operária, a cidade de Ozanam, a cidade intelectual também, cidade industrial, cidade de mais de 2000 anos. Enfim, eu aprendi muito, muito. Mais do que ensinei, eu aprendi. Complementou o que não tinha entendido totalmente em Roma. E, com isso, então, como a Ação Católica Operária protegia trabalhadores argelinos perseguidos pela polícia política, já acabou que a gente também entrava nessa... Era meu mundo, né? E era assistente religioso do grupo de jovens de classe média alta. Que mais? Assistente da Escola de Engenheiros, da Escola Central, da Escola de Engenheiros de Minas. Então também é curioso, né? Que tem uma também. E em 1965 me pediram então de vir ao Brasil para criar uma escola, uma comunidade de filósofos e teólogos da Congregação dos Assuncionistas. Em 1965, os nossos superiores acharam que a experiência que a gente estava fazendo no Instituto Superior de Teologia era um pouco avançada demais. Então teve como sempre tem, não só na Igreja Católica, mas enfim. Então o grupo se desfez. Eu não conhecia a língua. Aliás, foi a primeira coisa que falei com meus irmãos, como que vou numa casa de estudo, ser professor sem conhecer a língua? Mas a obediência salva tudo, né? Os visitantes que vinham aqui voltavam com um discurso assim muito, que hoje chamaria de eurocêntrico, né? Ou então, lá tem bananas, tem essa coisa de exótica. Mas cheguei no Rio em novembro de 65, tempo de chuva e do calor, fiquei no Rio, foi duro. E primeiro, não sei como que vou, não tem casa, vamos para Belo Horizonte. Não conheço a língua. Fiz algumas infrações lá com um amigo. Fomos para, na época era Leblon e essa noite do 31 de dezembro, né? Leblon e Ipanema. Mas fiquei meio apavorado. Era muito mais movimento negro na época. Não, era uma linguagem que... Mas, enfim, fomos e me marcou muito. Falei, aqui tem muito mais do que dá para ver na igreja da Rua Senador Vergueiro, né? E nas outras.
primeiro estágio que fizemos aqui foi no Seminário Coração Eucarístico, que hoje é a PUC, né? E é aí que conheci o Padre Antoniazzi e o movimento de italianos que vinha para cá. Mas eu sou francesa, a minha comunidade, inclusive na época se falava francês, isso me irritava. Então ia muito ao cinema, tentava entender melhor a coisa, não queria fazer as mesmas coisas que fazia na França, mas acabei também sendo nomeado assistente religioso da JOC, daqui, da Juventude Operária Católica. Acabei fazendo a mesma coisa do que fazia em Lyon. E fui, desde fevereiro de 1967, tive carteira assinada de professor na PUC. Né? A favela, contrário, eu recebi uma amizade. Inclusive, acabei casando com uma pessoa que morava, que na época se chama Vila União, logo atrás do Hospital Militar. Né? E o trabalho que estava sendo feito era o trabalho de conscientização, era o que se fazia na época, uma abertura meio humana e morava perto da igreja da Floresta, né, que era o Padre Viegas, que era o vigário, mais um amigo e logo depois fomos morar na igreja do Horto, sucedendo um padre francês que tinha começado um bom trabalho, né? E lá tentamos viver na obediência, na castidade e na pobreza. Quando vejo as fotos, outro dia passei aonde a gente morava, realmente, ou a cidade se modernizou, mas tudo que era uma cidade operária de trabalhadores da Central do Brasil, hoje eles não devem ter muito lugar nessa região. E a gente estava lá no meio deles e fomos lá para viver no meio do povo. Eu me lembro de uma Semana Santa que passei querendo retomar contato Coronel Fabriciano, Timóteo e Patinga. Acabei voltando porque vi que eu que estava fora do lugar. Na época, Sexta-feira Santa, nem se varria a casa. Então, era muito difícil ter contato, falar com trabalhadores. Mas isso hoje demanda tempo, né? Eu tive a sorte de conviver com uma equipe regional de altíssima qualidade. Márcia, Eustáquio, Floripes, Luizinho. E o ano 68 foi o grande ano. Não por Paris, mas pela cidade industrial aqui. Primeira greve, grande greve, né? Dos metalúrgicos em abril, que deixou todo mundo... Porque fazia 68, 58 e depois foi 98. São grandes momentos do movimento operário. Né? E me confirmou que ninguém salva ninguém. Porque poderia ter entrado numa organização clandestina aqui. Não é o que faltava. Mas não era a minha vocação. Eu queria caminhar com o povo. E se tinha uma coisa importante que o João XXIII deixou, e que tentei a vida toda reconhecer, que é preciso aprender a ler os sinais dos tempos. E os sinais dos tempos são letras, são palavras, são fatos, só que você pode viver a vida toda sem ver nada. E isso tentei a minha vida toda. Depois eu tive um grande amigo, Milton Santos, e ele, um dia, numa palestra, ele falou, e tomo isso como exemplo de vários textos que escrevi. Só os homens lentos vêem a cidade.
Quer dizer, quem corre a vida toda, quem anda de carro só, nunca verá a cidade dos homens, a cidade do sofrimento, da dor, mas também do prazer de estar junto. Não podia nem pronunciar a palavra classe operária. Né? Então fui estudar a cidade. Como eu tive que me fazer Belo Horizontino, por opção, eu não sou daqui, não nasci aqui, mas renasci aqui, com certeza. E foi pela favela. Quer dizer, pelas pessoas que moram nessas condições e que não nascem favelados, não é uma identidade. A imprensa muitas vezes dá a impressão que você é favelado. Você está favelado. Aprendi muito com o livro do Henri Lefebvre, que era marxista, que chama O Direito à Cidade. Esse livro me marcou muito e me permitiu viver. Porque sempre gostei de política. Mas gosto da polis, gosto de Roma. Sei que é o Estado, uma nação, uma pátria que nasce em algum lugar. É aqui, não é outro lugar. Então eu sempre procurei um pouco a alma de Belo Horizonte. Até hoje não tem resposta. Né? Esse ano para mim foram 3 coisas, 4 talvez. Né? Foi então a eclosão da greve em abril de 68, aparentemente de maneira espontânea, retomando um tema que a gente trabalhava muito, que eram as comissões de fábrica, e uma vitória. Foi a primeira greve que teve 10% de reajuste salarial, desafiando o Passarinho, que declarou que não tinha medo de fazer cadáveres. O grande ano da Juventude Operária Católica, porque teve o Congresso do Recife, eu passei lá praticamente 2 meses e meio. E onde a Joque se falou, afinal das contas, somos indivíduos que querem ser cristãos para salvar o mundo, salvar a alma, ou queremos fazer parte de um grupo humano que sofre, mas que também é destinatário da boa nova, né? Que é preciso salvar não só indivíduos, mas a justiça. E isso chama a luta operária, que não precisava fazer discurso. Então eu me protegi, fiquei sempre ligado ao trabalho de base operário. Eu nunca participei de movimento estudantil de propósito e também por falta de interesse. Então o Recife me marcou definitivamente. Voltei sozinho depois, foram 36 horas de ônibus e realmente deu tempo para pensar aonde que estava, o que estava fazendo. E depois o fracasso da greve de outubro, preparada, invadida pelas organizações clandestinas. A polícia estava a par de tudo. Foram 3 dias de greve. Enio e outros foram vítimas e morreram. A Joque tinha pouca penetração no chão da fábrica. A greve de outubro foi... A gente aprendeu o limite da política e a fidelidade visceral a certas convicções. E se não fui padre operário, eu entendo da dimensão proletária. Essa primeira noite que apanhei era porque tinha ido a Ipatinga para fazer um complô para matar Costa e Silva. Então, vocês veem as loucuras que era. Costa e Silva, que foi inaugurar um alto-forno. Né? E, por acaso, eu estava lá por causa da joia. Era verdade que tinha ido a Ipatinga, não tinha nada a ver com Costa e Silva,
nem com o alto forno, porque na época nem se pensava em entrar numa fábrica. Depois entrei em Monlevade, quase que virou a minha casa também, até 86. Então, 68 para nós aqui foi a grande aprendizagem de uma política de trabalhadores que acabou dando no Partido dos Trabalhadores e que acabou dando no governo Lula. As lideranças não eram trabalhadores da fábrica. As lideranças eram lideranças operárias. E que nos utilizavam, eu fui utilizado, instrumentalizado para levar um alto dirigente lá para a cidade industrial. Mas a polícia estava já a par de tudo. E é curioso que eu fui preso, mas tinha 6 polícias em cima da gente e nenhuma fez alusão à minha participação nessa greve. Porque depois que a polícia ocupou a management, os operários foram presos, todos os que tinham participado de maneira mais visível tinham sido desempregados. Então, a nossa casa do Horto virou o hotel. Um hotel, porque a gente recebia bem, tanto quanto era possível. Mas sim almoço para 50 pessoas. Quem estava desempregado ou se escondia, né? Não tinha mais liderança. As de operários autênticos estavam presos e os de organizações políticas tinham ido para outras. O que veio ao meu destino? O que a JOC fez, então? Nós, que tínhamos criado um comitê de apoio à greve em abril de 68, esse comitê continuou, no início, inclusive, com apoio dos padres, da Igreja Católica, da Casa das Domésticas, lá na Boa Viagem. Ela tem uma memória até física, Padre São José. A gente era tão organizado que tortura, por exemplo, a gente tinha condições de denunciar quase no mesmo dia. Uns 40 pessoas se reuniam a partir de alguns telefonemas e era na Igreja São José que a gente podia fazer isso. A força que tinha condições de se opor aos militares era a Igreja Católica. Sindicato não havia mais, universidade não havia mais. E nós enfrentamos. É tanto que, consequência da minha prisão, teve um IPM da PUC, da Católica. Tinha gente que me falava, Michel, cuidado. Falei, cuidado de quê? Comecei a achar curioso que a comunidade onde a gente vivia não tinha nem muro, tinha essa cerca de pau meio quebrado e essa tela de galinheiro, nem essa tela que tem nas fazendonas. Então era fácil. O meu quarto dava no terreno vago que tinha, quem queria. Mas a gente começou a se acostumar a almoçar com uma rural azul que insistentemente ficava lá. Tem gente que falando, é a polícia, né? Mas eu não acreditava muito. Acabei obedecendo a amigos do Horto que me falaram, pelo menos não deixa tudo no seu quarto. Então, coisas... Porque a gente era inundado de propaganda. Inclusive, textos em espanhol do Mao Tse-tung. Era a época. E eu não era do PCdoB, nem da AP, nem... Mas, enfim,
E tinha textos contra a guerra do Vietnã, enfim. Mas também nunca tive vocação para herói nem para mártir. Então ficava muito no meu lugar, mas ligado a outros. Éramos um movimento internacional de libertação da classe operária. E é isso que é minha fé, que chegou a hora dos homens que foram privados de palavra de hoje falar. E não é fácil, porque quando a gente esperava que a década de 70 ia ser a década do socialismo, porque pertencia a um grupo que estava começando, que chamava Cristãos para o Socialismo, mal começou, que já fui preso e isso então mudou completamente a minha vida. Eu ia participar de um debate e eu queria ler algumas coisas dessa literatura subversiva, né? E não é que estava no meu quarto, fui buscar, foi à noite que me pegaram. Coincidência, né? Mas não existe coincidência. Aconteceu. Agora, momento, eu ia descer para rezar com 6h31, porque pela lei não podia aprender antes de 6h30, né? Havia lei ainda. Foi um choque, né? Brutalidade, truculência. E quem entrou foi um capitão que fazia questão de louvar a minha cultura. Falava assim, o coronel vai gostar muito de conversar com o senhor. Que tipo de conversa, né? Mas, enfim, o momento mais angustiante foi o caminho na rural, que virou célebre depois. Roubaram também o nosso carro da comunidade, sequestraram tudo, destruíram, tiraram tudo que tinha na geladeira. Éramos uma comunidade de 15, com jovens brasileiros de 20 anos, cheio de ideal, só que não eram obrigados a ter uma posição política. E foram perseguidos até hoje. Inclusive, eles querem contar essa história. Me colocaram numa privada, né? Hospitalidade, né? Com meus livros, tudo. Roubaram tudo. Máquina de tirar retrato, máquina de escrever. E fiquei lá até 10 horas da noite, sem comer, sem fazer cocô e xixi. Nessas condições, você imagina o que é, né? E às 10 horas da noite, então, me chamaram e lá foi o festival de loucura, né? Mas ainda não acreditava muito. Achava que no dia seguinte tudo isso ia se desfazer. É lá que me dei conta que tinha sido seguido durante 2 anos por alguém que se hospedava na nossa casa, né? Que se dizia guerrilheiro do Caparaó. É lá que entendi que tinha ido a Ipatinga para fazer um complô para matar Costa e Silva, porque tudo era cronologicamente certo, todos os dados de viagem, mas não de objetivo da fala, ou da ida. Agora, quando vi os dias passando, né, a incomunicabilidade é uma invenção do diabo, né? Porque, e ainda de ser mostrado como um animal feroz, né? Chamavam os alunos do colégio militar para mostrar atrás das grades, né? Esse filho da puta de comunista, aproveitador das mulheres brasileiras. E os meninos iam lá, cabelo cortado, tudo. Vinham sendo treinados à noite, porque os interrogatórios depois foram à noite, né? Eu falava para esse jovem, vai para casa, menino, o que você está fazendo nessa hora aqui? Você não está vendo que tudo isso aqui é palhaçada? A incomunicabilidade é 10 dias. Né? Depois ficamos presos até... Ficamos porque acabaram prendendo todos os padres e o diácono brasileiro, né? Que tem 2 padres. Um voltou
aqui. O outro está na França, nunca se recuperou disso. Era um professor de literatura, era o maior conhecedor de Guimarães Rosa na época. Vinha para fazer um curso de catequese aqui, de repente ele se vê na prisão. E quando já ele tinha direito a tomar o sol, era 10 minutos por dia, e a gente podia, se cruzando, podia se dizer alguma coisa, né? Ele falou assim: Michel, quando que vamos sair daqui? Falei: Hervé, se eu soubesse. Não é a coisa mais triste, né? Porque tudo bem, quando a gente sofre, tudo bem. Agora, fazer sofrer outro, isso é mentira. 2 franceses, Xavier e o Hervé, e o diácono José Geraldo. A reação foi tão violenta em Belo Horizonte, 3.000 freiras na Praça da Liberdade gritando para o bispo de dizer alguma coisa, né? Reuniões nas paróquias, igreja do alto fechada, com um papel, um panfleto da população: não haverá missa, padres presos. Isso durou até o dia que saímos. Então saímos no dia 5 de fevereiro, porque o Papa entrou no meio, o embaixador entrou no meio, virou um caso internacional. Só que foi proibido de sair de Belo Horizonte e de me apresentar toda sexta-feira no Colégio Militar, que foi até outubro de 69, né? Que de repente me vi na rua, sem processo, sem destino, sem apoio, que, e sem história aparentemente para contar. Devo ter falado 250 horas, 8 horas por dia, burocráticas, hein? Chega às 8, sai meio-dia, almoçava com os oficiais, voltava às 2, às 6, terminava. Mas quem saía esgotado era o coronel e os majores. O primeiro chefe do IPM era o coronel Mota, um caso patológico, que foi expulso do Colégio Militar de manhã do dia então 24 de novembro, do ato institucional, né? Ele nos, no fundo, ele queria nos matar. Nos pôs uma Kombi que eu acho que era a nossa Kombi, que tinha sido roubada por eles. Mas Deus é grande. Às 6 horas da manhã, ele passou perto do colégio, da porta do Colégio Militar, que eu conhecia, porque tinha sido levado lá para ser mostrado aos jornalistas e aos coronéis. E não sei o que me deu, eu consegui abrir a porta e num instante estava no gabinete do comando, o coronel Facó. E que me falou: mas o que você está fazendo aqui nessa hora? Ele já me conhecia, um homem muito digno. Falei: eu que pergunto, né? Então ele chamou todo mundo, né, pôs todo mundo sentido e expulsou esse coronel que era da reserva. Mas eu encontrei um dia no elevador, uns anos depois, não foi nada agradável de ver o homem, né? Mas depois foi Euclides de Figueiredo, né, irmão do João Batista, né? Que tinha 2 ódios na vida dele: ódio à Igreja Católica, não sei porquê, e ao comunismo. Espumava quando falava, né? Não sei porquê. E os majores eram trocados de mês em mês, porque para eles era tão chato ler a minha literatura, que virou IPM do Exército do Rio. E isso até sair da prisão, né? Agora, depois, então, fui um sujeito sem lugar. Não tinha mais comunidade. Não podia sair de Belo Horizonte. Não tinha lugar, então, né? Voltei a lecionar
em fevereiro de 70, tornou a lecionar no Instituto Central de Filosofia e Teologia, na UCMG, mas já não era mais professor de ética social. Devem ter achado que política comigo era perigoso, né? Então me deram a cadeira dos sacramentos. Eu nunca fui, isso chama dogmática no ensino universitário, né? Era pelejei, né? Mas não durou muito tempo, porque fui pedindo a redução ao estado leigo, né? Avisei o Dom João e então fui mandado embora. Em 71, eu me apaixonei por uma mulher, Madalena, Maria Madalena. Eu queria continuar o mesmo, mas queria ser responsável dos meus atos. E como fazer isso? Ficando na instituição era impossível. E já não era mais de acordo, porque caiu também um silêncio total. E foram para cursilhos de cristandade, foram para... Eu não me sentia à vontade na igreja. Mas então fui fiel, tentei ser fiel a mim mesmo, né? E eu via que tinha espaço para trabalhar, mas só que não tinha lugar nenhum. Só depois fui favorecido em 70 por um acordo entre Exército e Igreja Católica que dava o mesmo valor, que reconhecia como graduação os estudos em seminário. Eu já, como tinha laurea e quase doutor, em uma semana fiz com o Padre Vasco, todo o pessoal da Fafiche, né? Tirei ótimas notas e virei bacharel. Eu falei, agora está começando a tomar jeito, né? E um amigo então fiz licenciatura por falta de opção. Não queria ser professor de secundário, não tinha vocação para isso, nem capacidade para isso, né? Mas fiz licenciatura, pelo menos fiquei no meio de mais gente, né? E encontrei a Madalena, conversamos, foi extremamente difícil também. E então sempre tive muita amizade, muito respeito, e tenho até hoje, né? Pelos companheiros da congregação. Gente muito digna. E o superior provincial, na época, ele me falou, Michel, vai, eu não te entendo, não te aprovo, mas te entendo. E então pedi, era o Papa Paulo VI, né? A redução a Estado leigo. Acho que foi o único caso na história em conseguir a redução em um mês. Eu tinha ficado muito amigo do padre José, que trabalhava na Igreja de Santa Ifigênia. Ele que foi um pouco nosso pai religioso. Casamos lá, vieram mais de 50 padres. Igreja cheia, organizada pela JOC, né? Sabe que você apaga alguém presente numa fotografia? Eu fui apagado da história da igreja aqui, a história desse evento, como se não tivesse acontecido nada. Isso durou, e acho que dura até hoje. Chama episódio dos padres franceses. Isso me machuca muito, mas também não sofro muito por causa disso, né? Mas que é curioso, né? Vira episódio, como se fosse... Episódio é uma coisa... Não é um fato.
É uma coisa que se conta. Assim, apagar é apagar. Agora, silenciar, porque você não consegue silenciar a palavra. Um dia ela sai. Um dia ela sai. Inclusive, se conta, até na lei, isso, depois de 30 anos, os arquivos têm que ser abertos. E eu tive o privilégio de estar no palco. Monlevade virou a capital do sindicalismo brasileiro. Tem uma carta de Monlevade de 1980, a coisa mais bonita, que foi o documento que deu origem à fé que tinha gente que tinha um lugar no Brasil. Em 78, duas greves que de antemão tinham sido consideradas como impossíveis, que foi a Fiat, né? Na Fiat, e o Ronan Pacheco, que entrevistei depois pela história oral, tivemos uma conversa muito amigável, mas ele tinha prometido aos italianos que nunca haveria greve aqui, porque o povo mineiro é um povo ordeiro. Batata, 3 anos depois de abrir a fábrica, 2 greves, mas também depois que foram... Depois não teve mais, 79, teve uma em 84 e ponto final. E em Monlevade também, 86, foi a mais bonita, mas foi a última. Outro grande fato foi a greve dos pedreiros em Belo Horizonte, a coisa mais linda de ver. Eu morava no bairro Ouro Preto, né? Ainda era casas em construção, e eu lembro do pessoal descendo, do jeito que os trabalhadores fazem, a carteira de trabalho aqui, né? Mais ou menos à vista, e indo para o centro. Juntou 15 mil trabalhadores da construção civil. É uma longa história, mas que está muito bem contada por uma companheira, antiga aluna. Isso está muito bem contado. E o Lula veio, né, e os jornais falavam assim, aqui é Nicarágua, estão as donas do Carmo, Sião, corriam para o supermercado. No supermercado não havia, para as grandes lojas, para fazer, como se fosse a véspera da Guerra Civil. E foi, e morreu, infelizmente, o Tacílio, que foi... O sangue dele não ficou muito tempo na rua. Era de Curvelo, foi mandado enterrar em Curvelo e de novo o silêncio cai. De início éramos tão radicais, éramos tão imbuídos de uma autenticidade que é o trabalhador que fazia a história, que a gente queria um partido. O Brizola a vida toda falou que a gente não tinha visão histórica. De fato, a gente não queria ser getulista, continuar o corporativismo. A gente queria exatamente o contrário. Pagamos o pecado porque nunca teve tanto corporativismo do que depois a Constituinte de 87. Todo mundo virou corporativo. Psicólogo tem seu... E vai dividindo. É curiosa a história, né? Teve 3 ou 4 ideias de partido até chegar ao Partido dos Trabalhadores. Aqui em novembro de 79, pelo menos a ideia foi falada especificamente. Mas era durante a greve da Fiat e não tinha trabalhadores da Fiat. É que partido de trabalhador sem trabalhador? E foi um pouco... mas havia o ABC, né? Cada partido tem sua história. O PT de Minas não nasceu como em São Paulo, como no ABC. Nasceu diferente. Aqui, com certeza, as organizações políticas tiveram mais papel do que o movimento sindical. Isso também, eu sempre chorei por isso. Por que Minas Gerais não consegue produzir uma liderança nacional e internacional, sindical, trabalhador? O João Paulo foi, mas, enfim, seria o único. É difícil isso, tanta riqueza que tem na luta operária. Perdemos a televisão, o canal que tinha aqui, perdemos. Eu escrevi isso e me arrependo um pouco porque não fui gentil. Triste da cidade que tem que ler durante 10 anos o Estado de Minas. Não posso... brincadeira, né? Mas enfim, é triste
Claro que melhorou, porque... mas também seguiu o movimento da imprensa, né? Que vira uma imprensa de release, de coisas já, imagens feitas, enfim. A gente inventa Estado exatamente para não precisar se matar um ao outro. É o ponto básico do Estado. E às vezes me perguntam, mas qual é esse pacto que temos em Minas? E depois então passa o discurso da marginalidade, da exclusão. Eu sempre falei, o que você chama de excluídos são os incluídos, porque aonde que teria capital se não tem trabalhador? Se não tem... Por que tem tantas favelas desse jeito? Porque eu trabalhei no Plano Belo em 77. A gente queria, pelo menos o grupo do qual pertencia, queria acabar com as favelas no sentido de não deixar criar. Porque não é possível que num país como o Brasil, que tem tanta terra, tanto dinheiro, animal tem o ninho dele. Nem isso conseguimos. Então, aonde que está o pacto fundante? O que deve ser que mexe com a história é isso. Todo povo nasce no momento de fundação. Aonde que nós fomos fundados? Tiradentes? Mas nem os historiadores estão de acordo sobre a figura dele. E o próprio Tiradentes, o que ele era? Era um policial que acompanhava a caravana que levava o ouro, entre outras coisas, além de Tiradentes. Então vamos continuar condenando 3 favelas, Cabana Pai Tomás, Morro das Pedras, a Prado Lopes. Por acaso a origem do crime está aí? Não está nas Mangabeiras, não está no... Política é para fazer coisa grande. E para fazer coisa grande, às vezes, tem que ser diferente. Gosto muito de filosofia política. Montaigne, você não sabe, foi o único europeu, o único, por isso que sou muito discípulo do Michel Montaigne. E ele teve a coragem e a lucidez de dizer, mas de que lado que estão os bárbaros? Será que os civilizados são aqui ou lá? Isso falava quando foram levados os índios para o coroamento do rei Carlos VII, né, que tinha 13 anos. Ele falava assim, mas na minha terra são os anciões que dirigem, porque eles sabem mais da vida. Vocês vão adorar um menino de 13 anos? E eu fico com essa pergunta. E foi a partir de 1998 que a Prefeitura de Belo Horizonte nos deu um espaço, quando se completou 30 anos da ditadura, né, do ato institucional número 5, né? E o ano passado, então, tive vontade de falar porque havia muita gente que queria ouvir, porque a gente não fala se não tem alguém para ouvir, né? Então, a minha história de vida foi feita por um grupo de museus, o Museu Abílio Barreto, que é o Museu de Belo Horizonte, né, da cidade de Belo Horizonte, o Museu da Escola, lá na Praça da Liberdade, né? E falta uma parte que seria no CRAF da Prefeitura sobre a memória operária. Queremos reescrever a história de ponta cabeça, de quem faz a história no dia a dia, que chamamos do homem comum, mas que preferimos chamar de pequeno, grande homem. Quando eu falo de silenciamento, isso é uma política, desde o tempo dos índios. Eu sei de cor a carta do Pero Vaz de Caminho. E ele diz, mas que coisa, eles são tão nédios e tão... Na linguagem de hoje, seria tão limpos e tão doces. Será o quê? Eles não comem a não ser inhame. Só que em 1535, quando precisou de mão de obra para puxar os troncos de pau-brasil da Serra do Mar, quem que foi chamado a trabalhar? Os índios. E daí eles passaram a ser sem lei, sem rei e sem Deus. Portanto, não é mais gente. Portanto, tem que convertê-los
e começou o aldeamento. Fizeram a mesma coisa com escravos. A melhor maneira de matar alguém é não falar dele. E não deixar ele falar. Isso foi durante... Então, por isso que batalhamos tanto hoje para dizer, não é a cultura da escravidão. É gente que fez africanos escravos. Eles são trabalhadores escravos. Igual favelado. Não é uma essência. Ser escravo também não é uma essência. É um contexto histórico, é um fato histórico. Fizeram isso com os trabalhadores. A história do Dazin contada durou 10 anos, porque no meio ele caiu de cavalo e virou tetraplégico. Vocês acham que a gente sai impune disso? As duas pesquisadoras que trabalharam comigo falaram, essa entrevista mudou a minha vida. Como mudou a vida da família do Dazin, porque de repente a mulher falou, mas o que vocês têm de tão interessante para contar? Ele nunca falou nada em casa. A filha, que era historiadora, falou, mas o pai que vocês estão falando não é o pai que eu conheço. E é o último capítulo do livro. Os filhos falam do pai. Então, é o que chamamos então a restituição. Você não fala à toa, você não fala para a parede, você fala para a gente, né? Então, que isso volte a ser histórias contadas. Somos produto da história, mas também somos produtores da história. Acho que o século XXI pode vir a ser o século de contar as histórias.